Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estudar o primeiro império no Brasil. Vamos dar uma olhadinha em como que se desenvolveram as questões políticas, econômicas e também sociais durante esse período aqui no país. Para começar, eu quero conversar com vocês uma questão muito importante, que é para tentar desmitificar algo que a historiografia colocou aí para os estudantes durante muito tempo, que é a questão da independência não ter tido conflito dentro do Brasil. Muitos historiadores colocaram durante um bom tempo que a independência do Brasil foi feita de forma totalmente pacífica e que se deu apenas entre a elite do país. Essa elite acabou negociando entre si e resolvendo o problema do colonialismo com Portugal. Não foi bem assim, pessoal. Nós tivemos momentos de guerra bastante grandes aqui dentro do Brasil e que começaram inclusive antes de 1822, que foi quando aconteceu a independência oficial, aquela que Dom Pedro I acabou proclamando. Esses movimentos surgiram, pessoal, a partir da Revolução do Porto, lá em Portugal. Aquela guerra liberal conservadora, como a gente chama. Liberal porque eles estariam tentando controlar o poder absolutista de Dom João VI. E conservadora porque, ao mesmo tempo, eles queriam fazer a recolonização do Brasil. Tornar o Brasil uma colônia de Portugal nos mesmos moldes que havia sido durante séculos. Quando esse movimento surge em Portugal, aqui no Brasil, em províncias do norte e também no extremo sul, começam a surgir guerras feitas pela elite local, mas principalmente com uma importante participação da população contra, então, a essa recolonização que os portugueses estavam pretendendo fazer. Como a gente pode ver no mapa, as províncias principais em que surgiram esses movimentos são na Bahia, no Maranhão e no antigo Grão-Pará, onde hoje ficam os estados do Pará e do Amazonas. Uma província que pertencia ao Brasil na época e que fica no extremo sul, a província da Cisplatina, também teve movimentos de independência. A província da Cisplatina, gente, é onde hoje fica o atual Uruguai. Não vamos esquecer, pessoal, que essa província da Cisplatina, onde hoje fica o atual território do Uruguai, pertenceu por algum tempo ao Brasil. Dom João VI, enquanto tinha o seu governo aqui na colônia, chegou a anexar esse território ao nosso país. É importante ressaltar que de todos os locais onde aconteceram guerras pela independência do Brasil, foi na Bahia onde essas guerras tiveram maior duração. Mas a participação popular mais efetiva, mais forte, aconteceu no Pará. A população daquela localidade chegou, inclusive, a conseguir derrubar o governo que estava em defesa da recolonização do país. Só que quando essa população resolve chegar efetivamente no poder, começa a não ser mais interessante para o governo de Dom Pedro I, que vai aniquilar a população. Para vocês terem uma ideia, ele prende cerca de 300 pessoas no porão de um navio, joga cal sobre elas e deixa que todas morram lá. A participação popular nessas guerras pela independência do Brasil é muito importante, gente, porque o país na época não tinha um exército profissional formado. Sendo assim, o que acontecia era a formação de milícias, ou seja, coopta a população, arma essa população para que ela possa lutar. Então, para finalizar esse período da independência, uma coisa importantíssima também para que a gente lembre são os tratados de reconhecimento dessa independência do Brasil. Países como Estados Unidos, Inglaterra e o próprio Portugal acabam reconhecendo a independência do Brasil, mas sempre com interesses econômicos. A questão política também é super importante para a gente conseguir compreender um pouco melhor como que vai se dar as articulações que Dom Pedro vai fazer aqui dentro do Brasil. Para começar, é importante a gente entender que existiam 3 grupos importantes dentro do Brasil. Não são partidos políticos, pessoal. Mesmo que leve o nome de partido, a gente não pode considerar eles como partido político, porque, por exemplo, eles não concorriam à eleição. O primeiro partido é o Partido Português. Esse grupo teria como seus principais membros a elite portuguesa que continuava residindo no Brasil. Comerciantes, burocracia, eram os principais membros desse grupo.
Já o Partido Brasileiro seria a elite brasileira da época, uma elite rural. E ainda tínhamos os liberais radicais. Esses não faziam parte das principais elites de dentro do Brasil, mas sim camadas médias, como professores, advogados, médicos, enfim. Esse terceiro grupo ele não tem maior importância em termos de articulações, em termos de decisões políticas, mas sim os principais problemas estão se dando entre o Partido Português e o Partido Brasileiro. Para começar, é importante a gente colocar que para a independência ser feita, o principal interesse era do Partido Brasileiro. Eram eles, essa elite rural, que não queria mais continuar sendo explorada através do sistema do colonialismo que Portugal impunha para o Brasil. Então, essa elite, pessoal, é que vai acabar apoiando Dom Pedro I para fazer a independência do Brasil. Por isso é que quando a independência é feita e logo em seguida a gente vai ter que escrever uma Constituição, porque afinal de contas agora a gente é um novo país, vai ser essa elite, a elite do Partido Brasileiro, o principal grupo que vai estar formando a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia seriam os responsáveis por escrever a nova Constituição. E eles acabaram fazendo, que ficou conhecido esse projeto de Constituição como Constituição da Mandioca. Isso porque, dentre todas as colocações da Constituição, o que ficava mais evidente era o caráter censitário do voto. Para que alguém pudesse votar dentro do Brasil, teria que ter uma renda correspondente a um determinado X de alqueires, que é uma medida de mandioca. Não significa, gente, que deveria ter plantação de mandioca. A renda é que deveria ser correspondente aos alqueires de mandioca. Essa Constituição, como foi feita pela elite brasileira, na verdade o espírito dela estava tentando limitar os poderes de Dom Pedro. Essa elite quer chegar no poder, quer ficar no poder dentro do Brasil. Ela não quer Dom Pedro I com poderes absolutistas aqui dentro. E é por causa disso que os conflitos vão começar. Dom Pedro não vai gostar nadinha dessa história de ter seus poderes limitados por esse grupo brasileiro e vai começar a se aproximar um pouco mais da elite portuguesa. Essa sim não vai se importar em ter Dom Pedro com poderes totais aqui dentro do Brasil. Afinal de contas, ele também é um português e ele também vai estar interessado em dar benefícios para essa elite portuguesa. Esses conflitos, pessoal, acabaram tendo o seu auge na famosa Noite da Agonia. A Noite da Agonia, pessoal, vai ser o resultado, então, desses conflitos políticos na tentativa de diminuir os poderes de Dom Pedro I ou, por outro lado, em aumentar esses poderes de Dom Pedro aqui dentro do Brasil, entre a elite portuguesa e a elite brasileira. Isso acaba acontecendo dentro do grupo que estava escrevendo a Constituição, onde eles vão acabar entrando em conflito físico, propriamente dito. Após esse episódio, Dom Pedro anula o projeto de Constituição, fecha a Assembleia Nacional Constituinte e vai outorgar uma Constituição. Essa foi, então, a Constituição outorgada de 1824. Você sabe o que é outorgar, pessoal? Essa palavra significa impor. Ou seja, Dom Pedro I não passou pelo processo normal, por um processo legal para colocar essa Constituição em vigor dentro do Brasil. Essa Constituição não foi votada dentro do Congresso, por exemplo. Dom Pedro convocou um pequeno grupo composto por 10 pessoas que foram os responsáveis por escrever a Constituição e essa é que ficou então vigorando aqui dentro do país. Isso foi de encontro com os interesses de Dom Pedro, porque na verdade o que ele estava tentando fazer era exatamente conseguir uma desculpa para impor o seu poder absolutista aqui dentro do Brasil. Mas quais foram as principais características dessa Constituição de 1824? A principal delas, pessoal, foi a instituição de 4 poderes. O poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Será através da existência desse 4º poder que toda a estrutura política dentro do Brasil, durante o Primeiro Império, vai se dar.
O quarto poder, gente, não é uma inovação aqui do Brasil. Isso, na verdade, já existia na Europa. Mas lá, o quarto poder servia como uma espécie de regulador para os outros três poderes. Sempre que acontecesse algum conflito entre os três poderes, o poder moderador deveria entrar em ação para que eles entrassem em equilíbrio. Só que no Brasil, Dom Pedro I vai acabar usando da possibilidade de ocupar o cargo do poder moderador para se sobrepor aos outros três poderes. Na verdade, o poder moderador dentro do Brasil foi o caráter absolutista de Dom Pedro I. Foi a forma como ele encontrou para se tornar um senhor absoluto aqui dentro do Brasil. Outra característica importante que a gente tem nessa Constituição é o voto indireto. Na verdade, gente, se votava em um corpo eleitoral. E esse, por sua vez, é que teria o direito de votar em deputados e senadores dentro do Brasil. Mas algo importantíssimo para se ressaltar é que as eleições dentro do Brasil continuaram sendo de caráter censitário. Ou seja, teria que preencher uma renda mínima para ter o direito de votar. Não importava se fosse analfabeto ou não, o que importava era a renda. O catolicismo ter se tornado a religião oficial do Império também foi um fator muito importante para essa Constituição de 1824. Mas isso não significa, gente, que outras religiões estivessem proibidas dentro do Brasil. Simplesmente que a religião católica passaria a ser religião oficial. Outra característica bastante relevante é o fator de que os presidentes de província, ou seja, os atuais governadores, o cargo de atual governador, seriam indicados pelo poder moderador. Em outras palavras, Dom Pedro I era o responsável por indicar os governadores das então províncias do Brasil na época. O grande problema por isso é que as elites periféricas, as elites locais, acabavam não tendo participação política. Quando Dom Pedro ganha a possibilidade de indicar os governadores, ele acaba colocando no poder local pessoas da sua confiança, em sua maior parte membros do Partido Português. Ainda como característica importante, também temos o caráter vitalício do Senado. Esse fator acaba aumentando ainda mais a oposição a Dom Pedro I por parte da elite brasileira. Porque, óbvio, com o caráter vitalício, os membros do Partido Português que conseguissem se eleger a senadores, por lá permaneceriam por um bom tempo. A criação do Conselho de Estado é a última característica marcante que temos para essa Constituição de 1824. Através desse órgão, que só era convocado em situações de emergência, Dom Pedro I consegue articular ainda mais seu poder dentro do Brasil. A questão econômica é fundamental também, gente, para que possamos compreender um pouco melhor o que foi o Primeiro Império no Brasil. A situação que se estabelece é de crise. Isso porque nos falta um principal produto no eixo exportador. O açúcar, que nos sustentou aí economicamente por quase um século, estava em crise nesse período por causa da concorrência com novas áreas produtoras, como a Jamaica e também Cuba, por exemplo. O algodão, que é um outro produto importante dentro do Brasil, começa a sofrer uma forte concorrência por parte dos Estados Unidos, que está cada vez estabilizando ainda mais a sua produção. O gado, que era um fator importante também, principalmente na região sul do Brasil, está sofrendo concorrência e cada vez maior por parte da região platina, Argentina e Uruguai. E o café, que daqui a pouquinho mais já vai ser o nosso principal produto no eixo exportador, não consegue ainda ser muito consumido. Ou seja, o hábito de se tomar café está se consolidando. Existe café no Primeiro Império? Existe, mas ele não tem condições de suportar economicamente o Brasil. Uma medida que Dom Pedro vai fazer para tentar controlar um pouco essa crise que se coloca dentro do país, porque não esqueçam, crise econômica sempre acaba resultando numa oposição ainda maior ao governo de Dom Pedro, vai ser o controle, ou pelo menos a tentativa de controlar a emissão de moedas no país. Isso é feito buscando o controle da inflação.
Para vocês terem uma ideia, o auge dessa crise vai acabar acontecendo com a falência total do Banco do Brasil. Esse havia sido criado ainda por Dom João VI para facilitar a emissão de moedas e até créditos no país. E vocês sabem o que acabou provocando essa falência absoluta do banco? Quando Dom João VI volta com a família real para Portugal, adivinhem vocês o que ele faz? Limpa os cofres do Banco do Brasil. Pois é, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora na enquete que a gente acabou fazendo. O que aconteceria se o Banco do Brasil falisse? Nossa, ia prejudicar muita gente. Eu acho que seria uma ruína para o Brasil. Acho que ia ter um transtorno muito grande para o país inteiro. Ia ser um problema muito sério. Ia ser um grande problema para a economia brasileira. Se eu contar para vocês que o Banco do Brasil já faliu, vocês acreditam? Não, acredito que não. Você acredita? Não. Não, acredito, acho que pode acontecer, não é? Seria ruim para o Brasil, muito ruim. Porque afinal de contas é o nome do Brasil, né, que está em jogo. Pois é, galera, parece impossível o Banco do Brasil já ter falido, mas isso já aconteceu sim. A análise da questão social também é muito importante para a compreensão do Primeiro Império. E assim como na questão política e na questão econômica, em termos sociais, também tivemos um período de crise no Brasil. Essa começa a ser marcada logo que a Constituição de 1824 é outorgada. Vai ser através da Confederação do Equador, que tem sua origem no estado de Pernambuco. A elite pernambucana é extremamente insatisfeita com a forma como a Constituição foi feita, ou seja, extremamente autoritária e ainda por cima dando margem para o poder absolutista de Dom Pedro I ser colocado dentro do Brasil, vai acabar organizando uma rebelião. Essa pretendia organizar uma confederação de algumas províncias do Nordeste brasileiro. Os principais seriam, então, Pernambuco, que foi onde começou o movimento, Ceará e Rio Grande do Norte. Um pouco depois também teve a adesão das províncias do Pará e do Piauí. Essa revolta foi liderada pelo Frei Caneca e o que ela pretendia, na verdade, era um federalismo para essa região que estaria se formando. Federalismo, pessoal, só para retomar, seria uma autonomia. Eles eram totalmente contra esse centralismo que Dom Pedro I estava pretendendo colocar dentro do Brasil. Ou seja, para essa confederação existiria uma maior liberdade de decisões. Fator esse que daria maior poder para a elite local do Nordeste e Norte também do Brasil. O resultado dessa rebelião foi que Dom Pedro I esmaga absolutamente com o movimento, matando os principais líderes, inclusive o Frei Caneca. Outra questão que acontece durante esse período e que aumenta ainda mais a crise que já se colocava sob o governo de Dom Pedro I é a Guerra da Cisplatina. Lembrando que a região da Cisplatina, onde hoje é o Uruguai, fez parte do território brasileiro porque havia sido anexado por Dom João VI. A Argentina, gente, é que vai acabar dando origem a esse conflito, porque ela vai acabar tentando invadir e anexar a Cisplatina ao seu território. O objetivo disso era conseguir dominar as duas margens do Rio da Prata. O Rio da Prata, não vamos esquecer, ele dá acesso ao Oceano Atlântico, portanto, um ponto bastante estratégico. O Brasil, óbvio, não vai permitir que a Argentina expanda tanto o seu território e que domine de tamanha forma o Mar del Plata e vai acabar fazendo uma guerra, então, contra a Argentina. Essa guerra, devido ao fato de que nenhum dos dois países estava em condições econômicas muito consolidadas, acaba entrando num impasse. Nem Brasil, nem Argentina conseguem vencer e acabam então chegando a um acordo diplomático. O acordo vai acabar dando a independência para o Uruguai. A partir do final da Guerra da Cisplatina, temos a formação da República Oriental do Uruguai. Ainda para finalizar essa questão social de crise dentro do Brasil, outro problema que surge é a crise sucessória em Portugal. Dom João VI vai acabar morrendo, deixando então aberto a sucessão ao trono português. Quem teria primeiramente direito a esse trono seria Dom Pedro I.
Mas esse, obviamente, estava aqui no Brasil e não teria interesse direto em assumir o trono, pelo menos por enquanto. O que ele acaba fazendo, então, é dando esse direito para sua filha, Dona Maria da Glória. Mas essa, pessoal, tinha apenas 5 anos de idade, obviamente não poderia assumir o trono. A decisão, então, tomada é casar Maria da Glória com o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, para que esse assumisse como regente até que Maria da Glória tivesse idade para assumir efetivamente o trono português. Mas Dom Miguel acaba dando um golpe e tomando de fato o trono de Portugal. A situação em que Dom Pedro I acaba se colocando é bastante clara. Ele precisa tomar uma decisão. Ou ele permanece em um Brasil onde ele está vivendo uma série de crises, uma crise política por ter cada vez mais uma oposição maior ao seu governo, uma crise econômica por não ter um principal produto no eixo de exportação e uma crise social onde várias guerras estão acontecendo. Ou ele volta para Portugal e garante o trono português. Se Dom Pedro I ficasse no Brasil, a probabilidade dele tomar um golpe por parte da elite brasileira era bastante grande. O fim do Império vai se dar nessa conjuntura de crise que temos no Brasil. As tensões entre o Partido Brasileiro e o Partido Português estão cada vez mais fortes. Nesse período, estamos vivendo também na Europa as revoluções da década de 1830. Lembrando que elas têm inspirações liberais. Principalmente na França, na famosa monarquia de Júlio, onde vai ser deposto o rei absolutista, Carlos X, vai ser o episódio que vai acabar influenciando a elite brasileira para exigir cada vez mais que Dom Pedro I tivesse os seus poderes limitados. Essas tensões, então, vão ter seu auge no momento em que o importante jornalista de oposição, Líbero Badaró, vai ser assassinado. Com esse episódio, Dom Pedro I resolve pacificar a situação fazendo uma viagem até Minas Gerais, região da onde o jornalista era oriundo. Não vai dar muito certo porque quando Dom Pedro chega a Minas, ele acaba sendo inclusive vaiado. No retorno de Dom Pedro I ao Rio de Janeiro, a elite portuguesa resolve fazer uma comemoração para essa volta do imperador. Nesse episódio, então, é que vai acontecer a famosa Noite das Garrafadas, onde a elite portuguesa e a elite brasileira, mais uma vez, vão entrar em choque. A situação que se coloca, então, para Dom Pedro I, gente, é bastante clara. Se ele ficasse no Brasil, ele correria sério risco de tomar um golpe e ser deposto pela elite brasileira. Ao mesmo tempo, está cada vez mais difícil dele conseguir retomar o trono que havia perdido para Dom Miguel em Portugal. Diante disso, Dom Pedro toma uma decisão: abdicar do trono brasileiro e partir, então, de volta para Portugal. Mas é claro, pessoal, que Dom Pedro I não vai admitir perder um território do tamanho do Brasil. Ele opta, então, por deixar seu filho no poder. Isso vai acabar abrindo espaço para que aconteça o período regencial brasileiro, porque, afinal de contas, Pedro, o filho de Dom Pedro I, tinha apenas 5 anos de idade e não poderia assumir o poder.
Bem, gente, a minha dica de estudos para a aula de hoje, para que vocês aprendam e aprofundem um pouco mais o tema sobre o Primeiro Império, é o livro chamado O Império do Brasil, dos autores Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves e também de Humberto Fernandes Machado, da editora Nova Fronteira. Esse livro, pessoal, não é nem um pouco chato, tem uma linguagem super fácil e vai ser muito bom para vocês conseguirem analisar um pouco melhor esse período. Bem, gente, por hoje é só. Até a próxima. Na aula de hoje estudamos o primeiro reinado. Analisamos a Constituição de 1824. A Constituição de 1824 tem como principal característica a existência de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Esse último era onde Dom Pedro I acabou conseguindo exercer o seu absolutismo dentro do Brasil. Observamos a questão econômica. A análise da questão econômica nos mostrou que durante o Primeiro Império o Brasil viveu um período de crise. Isso porque não tínhamos um principal produto no eixo exportador. Depois abordamos a questão social. A questão social é marcada por 3 principais fatores. A Confederação do Equador, que foi uma reação de algumas províncias do Nordeste brasileiro contra o absolutismo de Dom Pedro I, a Guerra da Cisplatina, que vai acabar dando a independência para o Uruguai, e a questão sucessória em Portugal, que vai acabar fazendo com que Dom Pedro I decida por abdicar o trono do Brasil. Bons estudos! Olá, professor, tudo bem? Para trabalhar com os nossos alunos sobre a temática da aula de hoje, Primeiro Império, eu sugiro que se trabalhe com a questão de imagens, o que é bastante rico para esse período. O que devemos propor para os alunos é buscar o cotidiano brasileiro, a questão do trabalho escravo, a questão do trabalhador livre, propriamente dito, o trabalho da mulher. Com isso, o aluno deve entender que a história brasileira não é feita somente intra-elites, mas também é extremamente relevante a participação popular na construção desse país que estava surgindo. Bom, gente, por hoje é só. Até a próxima. Enquanto tinha o seu governo aqui na colônia, chegou a anexar esse território ao nosso país. É importante ressaltar que de todos os locais onde aconteceram guerras pela independência do Brasil, foi na Bahia onde essas guerras tiveram maior duração. Mas a participação popular mais efetiva, mais forte, aconteceu no Pará. A população daquela localidade chegou, inclusive, a conseguir derrubar o governo que estava em defesa da recolonização do país. Só que quando essa população resolve chegar efetivamente no poder, começa a não ser mais interessante para o governo de Dom Pedro I, que vai
aniquilar a população. Para vocês terem uma ideia, ele prende cerca de 300 pessoas no porão de feitas pela elite local, mas principalmente com uma importante participação da população contra, então, a essa recolonização que os portugueses estavam pretendendo fazer. Como a gente pode ver no mapa, as províncias principais em que surgiram esses movimentos são na Bahia, no Maranhão e no antigo Grão-Pará, onde hoje ficam os estados do Pará e do Amazonas. Uma província que pertencia ao Brasil na época e que fica no extremo sul, a província da Cisplatina, também teve movimentos de independência. A província da Cisplatina, gente, é onde hoje fica o atual Uruguai. Não vamos esquecer, pessoal, que essa província da Cisplatina, onde hoje fica o atual território do Uruguai, pertenceu por algum tempo ao Brasil. Dom João VI, momentos de guerra bastante grandes aqui dentro do Brasil e que começaram, inclusive, antes de 1822, que foi quando aconteceu a independência oficial, aquela que Dom Pedro I acabou proclamando. Esses movimentos surgiram, pessoal, a partir da Revolução do Porto, lá em Portugal. Aquela guerra liberal conservadora, como a gente chama. Liberal porque eles estariam tentando controlar o poder absolutista de Dom João VI. E conservadora porque, ao mesmo tempo, eles queriam fazer a recolonização do Brasil. Tornar o Brasil uma colônia de Portugal nos mesmos moldes que havia sido durante séculos. Quando esse movimento surge em Portugal, aqui no Brasil, em províncias do norte e também no extremo sul, começam a surgir guerras. Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai estudar o primeiro império no Brasil. Vamos dar uma olhadinha em como que se desenvolveram as questões políticas, econômicas e também sociais durante esse período aqui no país. Para começar, eu quero conversar com vocês uma questão muito importante, que é para tentar desmitificar algo que a historiografia colocou aí para os estudantes durante muito tempo, que é a questão da independência não ter tido conflito dentro do Brasil. Muitos historiadores colocaram durante um bom tempo que a independência do Brasil foi feita de forma totalmente pacífica e que se deu apenas entre a elite do país. Essa elite acabou negociando entre si e resolvendo o problema do colonialismo com Portugal. Não foi bem assim, pessoal. Nós tivemos